Nós vimos ontem que o fundamental, o principal, o essencial do que o apóstolo Paulo estava pregando para os hebreus era que temos um sumo sacerdote. Temos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono de Deus. Se você olhar o capítulo 8 de Hebreus, você vai ver lá que o apóstolo diz que ele é ministro, mediador. O Senhor Jesus é mediador de uma aliança superior, um ministério mais excelente, uma superior aliança. Veja lá, Hebreus 8, 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, que está firmada em melhores promessas. Bom, veja, irmãos, a aliança mosaica, a aliança que Deus fez com Moisés, estabeleceu os rituais do tabernáculo, estabeleceu os sacrifícios, o sacerdócio. Tudo isso, irmãos, era sombra do santuário celestial, sombra desse sacerdócio mais excelente, desse sacerdócio superior. Se você olhar no verso 5 ainda de Hebreus 8, lá diz assim: eles servem em um santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. Lembram-se, irmãos, quando o Senhor Deus falou para Moisés construir um tabernáculo, e falou assim: eu vou te mostrar, conforme o modelo que eu vou te mostrar. E qual era esse modelo? Esse modelo, irmãos, era o santuário celestial, o centro do governo de Deus. Era esse o modelo. E o santuário terrestre passou a ser sombra, passou a ser figura dessas coisas celestiais. Cristo ministra no verdadeiro santuário, no santuário celestial, e nos dá acesso a Deus. Mas a lição de hoje fala de uma aliança superior. E eu quero fazer um comparativo entre a aliança antiga, a aliança mosaica e a aliança feita pelo Senhor Jesus Cristo. São vários os versos. Se você puder fazer depois, pegar um papel, dividir na metade e colocar de um lado a antiga aliança e do outro lado a nova aliança. Hebreus 8,13 diz assim, que a antiga aliança estava antiquada e envelhecida, perto de desaparecer. Hebreus 8,6 diz assim, é uma superior aliança, falando da nova aliança, é uma superior aliança firmada em melhores promessas. A aliança antiga estava perto de desaparecer e a aliança nova, a nova aliança, estava firmada em melhores promessas. Na aliança antiga, irmãos, os sacrifícios, os sacerdotes, os levitas, as cerimônias, tudo isso prefiguravam e eram necessários para lembrar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que está na nova aliança. Hebreus 7, 27. Que não necessitasse como sumos sacerdotes de oferecer a cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Isso ele fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo, irmãos, era superior a todos aqueles milhares de sacrifícios que haviam sido feitos em séculos e séculos pelo povo hebreu, pelos sacerdócios, pelos sacerdotes. Mas ainda aquele sacerdócio da velha aliança era um sacerdócio fraco e ineficaz. Os sacerdotes morriam e precisavam ser substituídos. Em Hebreus 7, 24 diz da nova aliança, o sacerdócio perpétuo, é permanente. Tem uma versão desse verso que diz assim, ele não passa para ninguém. Vamos agora então ainda à antiga aliança. Hebreus 10, 4. Como é que era oferecido na antiga aliança, irmãos? Eram animais, cordeiros, cabritos, touros, pombas, derramamento de sangue. Mas Hebreus 10, 4 diz assim, porque é impossível que sangue de touros e bodes tire os pecados. Não tiravam os pecados, irmãos, eles simplesmente apontavam para Cristo. Hebreus 9,14 diz assim, o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno
se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos aos Deus vivos. O que é que fazia os sacrifícios antigos? Simplesmente apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Os sacrifícios da velha aliança apontavam para a nova aliança, a aliança fundamentada no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A velha aliança, irmãos, tinha a lei gravada em tábuas de pedra, entregues por Deus, mas gravada em tábuas de pedra. A nova aliança, conforme Hebreus 8:10, diz assim: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu povo e eles serão o meu povo. Não mais escritas simplesmente em tábuas de pedra, mas escritas no coração, no entendimento de cada um de nós e cada um dos crentes. Se você fez essa tabela ou faça essa tabela depois do estudo dessa lição, você vai ver que as sombras e os tipos apontavam para a concretização, para o antitipo, para o real. Por isso que a nova aliança, ela é superior, porque ela não é típica, ela é real, ela não está tipificando nada, ela é a própria. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo torna a nova aliança muito mais real. Quero ler com vocês o texto da lição da Escola Sabatina na página 25. Cristo era o fundamento e a vida do templo. Os cultos realizados nele simbolizavam o sacrifício do Filho de Deus. O sacerdócio foi estabelecido para representar o caráter mediador e a obra de Cristo. Todo o plano do culto sacrificial era uma representação, veja, irmãos, era uma representação da morte do Salvador para redimir o mundo. Não haveria eficácia nessas ofertas quando se consumasse o grande acontecimento para o qual haviam apontado por séculos. Se o sacrifício do Senhor Jesus não tivesse acontecido, irmãos, a todo aquele conjunto de cerimonial do passado, da velha aliança, não teria significado nenhum. Como diz aqui, não haveria eficácia nessas ofertas. Por que as ofertas foram eficazes? Porque o Senhor Jesus Cristo veio e ratificou essas ofertas. Ratificou com um único sacrifício, como lemos lá em Hebreus 7:24. O Senhor Jesus Cristo é a concretização das promessas feitas pelos profetas, da promessa feita desde Adão e Eva, Gênesis 3:15. O Senhor Jesus Cristo é o mediador da aliança superior. Ele tornou a aliança de salvação uma aliança superior. E sabe quem faz parte dessa aliança? Eu faço parte dessa aliança, você faz parte dessa aliança, porque o Senhor Jesus Cristo fez tudo isso para que eu pudesse ser salvo e para que você pudesse ser salvo. Que Deus nos abençoe e a gente possa entender o Senhor Jesus como nosso mediador, aquele que nos salva, aquele que ofereceu-se em sacrifício por amor para salvar a mim e a você.